eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de produção de texto para o terceiro ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades para casa, exercícios devem ser feitos tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então vamos para a nossa aula de produção de textos. Peguem, por favor, o livro, o caderno, um lápis e vamos começar. Primeiramente, como todas as nossas aulas, vamos fazer a correção do nosso para casa. Na última aula, eu pedi para que vocês fizessem a página 121 até a página 126. Vamos lá? Abram o livro nessas páginas e se lembrem, não precisa apagar se sua resposta estiver escrita de maneiras diferentes, mas se tiver o mesmo conteúdo. Se for o mesmo conteúdo, permaneçam com a resposta de vocês, tá bom? Mas atentem-se sempre à ortografia das palavras, à pontuação e à acentuação. Vamos lá? Vamos primeiramente recordar que a reportagem é um texto oral ou escrito que relata fatos verídicos que interessam ao público. A reportagem apresenta comentários das pessoas envolvidas nos fatos. Pode também expor o ponto de vista do próprio jornalista ou de especialistas no assunto. Número 1. Consulte a fonte da reportagem lida e responda no caderno. Onde e quando ela foi publicada. Normalmente esse tipo de informações em reportagens, o onde e quando sempre vai ficar ou ao final ou na primeira linha, sempre dependendo de qual é a revista, qual é o jornal que é a fonte de vocês. Nesse caso foi publicada no suplemento Folhinha do jornal Folha de São Paulo e disponibilizada na internet no dia 29 de outubro de 2011 às 8 horas da manhã. Normalmente esse tipo de informação completa, com horário e tudo, se dá pelo advento da internet. Hoje na internet nós temos vários jornais que colocam as reportagens ali neste veículo. Nesse caso, eles sempre vão colocar o horário que colocaram esta reportagem no ar. Por quê, professora? Porque caso haja algum tipo de problema com essa notícia, ou haja alguma atualização, algo de novo aconteceu sobre essa história, ou então algo que ainda não havia sido apurado, eles têm como se resguardar de que não estavam falando mentiras ou que foram, maus jornalistas. Eles colocam o horário e depois, quando precisam editar, eles também anunciam nesta página e colocam, olha, hoje, tal horas, fizemos a correção dessa reportagem, ou então até mesmo adicionam um link para uma nova reportagem. É assim que a internet contribui para o jornalismo, trazendo esses vários mecanismos que os repórteres, as pessoas que escrevem essas reportagens podem utilizar. Quem é o redator da reportagem? Marta Lopes. De acordo com o suplemento e a reportagem, qual é o público-alvo dela? É o público infantil, os pais, os professores e os adultos que leem o suplemento. Na verdade, o jornal, o Folha de São Paulo, esse suplemento que tem estes temas mais infantis, infanto-juvenis, ou para o público que lida com crianças e pré-adolescentes, eles criaram uma folhinha, já que é a Folha de São Paulo, fizeram a folhinha, que é justamente para este público-alvo. Sendo assim, o Folha de São Paulo, ele tem o público-alvo como os adultos e o Folhinha, crianças e pré-adolescentes. Qual é o assunto da reportagem? Justifique. O medo e os pesadelos das crianças, alguns motivados pelas leituras que fazem, os filmes que veem e as lendas que ouvem. Então, apesar de ser uma reportagem, ela tinha ali um tema mais fantasioso, ligado à fantasia, a coisas que não estão, de fato, reais no nosso dia a dia, no nosso mundo, Marque as alternativas corretas. Então, nós tínhamos aí 4 opções e vocês precisavam marcar somente as corretas. A reportagem apresenta comentários dos pais sobre o medo dos filhos. A reportagem apresenta relatos de crianças sobre os medos que sentem. A reportagem apresenta comentários do redator a respeito dos relatos das crianças. A reportagem apresenta as formas como as crianças entrevistadas lidam com o medo. Então, nós temos aí 3 respostas verdadeiras, As 3 últimas, porque a reportagem apresenta
Os relatos das crianças apresenta como eles lidam com este medo e apresenta também os comentários da redatora, da Marta Lopes, mas não fala nada sobre os pais dessas crianças diretamente, né? Ou seja, os pais dessas crianças não têm a voz ativa nessa reportagem, tá? Então não há aí falas dos pais, apenas das crianças e da redatora Marta Lopes. Identifique quem falou as frases a seguir e explique se a fala apresenta um relato ou uma opinião. A maior surpresa é que algumas crianças têm medo de criaturas que conheceram na série de livros e filmes Harry Potter. É um relato da redatora, né? Então, a fala é da Marta Lopes e é um relato, ela está contando algo. B. Sonho que eles estão roubando a minha alma. Relato da Maria Eduarda Lima. Então, a fala é da Maria Eduarda Lima e é um relato. Todo mundo tem medo, até pai e mãe. Se alguém diz que não tem medo, é porque é segredo. Então, essa é uma opinião e é do Henrique Bernardes. Professora, qual a diferença de relato e de opinião? Observem essas frases. Vamos pegar a letra A e a letra C. A maior surpresa é que algumas crianças têm medo de criaturas que conheceram na série de livros e filmes. Quando a gente fala que isso é um relato, é porque ela está simplesmente contando uma história, algo que realmente aconteceu, sem colocar nenhum tipo de opinião. Nascer, entretanto, é uma opinião porque ele fala, todo mundo tem medo, até pai e mãe. Se alguém diz que não tem, é porque é segredo. Então, na verdade, esse não é um relato, é uma opinião que ele está dando. Ele está colocando ali o que ele pensa, suas ideias sobre o assunto. D. Manuela tem medo de diabo e lobisomem, e Mateus de saci e de diabo. Então, esse é um relato, né? Ela novamente está apenas contando aquilo que ouviu dessas crianças, sem colocar a sua opinião, sem colocar aquilo que ela pensa. Então, por isso, é um relato. E. As crianças contaram que não costumam chamar os pais quando o medo lhes pega em cheio no meio da noite. Elas simplesmente esperam o pavor passar. Novamente, é um relato da redatora. Não tem nenhuma opinião, é apenas a voz da Marta Lopes contando aquilo que ela ouviu. 4. Releia o texto do intertítulo, Como Lidar, e identifique duas formas de lidar com o medo. Então, lá no intertítulo existiam, né, duas formas de lidar com o medo, que são as seguintes. Henrique ensina, me escondo embaixo das cobertas para dormir de novo. E Maria Eduarda aconselha, chame seus pais e tente esquecer. Então, temos aí duas formas de lidar com medo, de acordo com essas duas crianças, o Henrique e a Maria Eduarda. 5. Na reportagem, alguns numerais indicam a idade das crianças. Qual é a criança mais velha e qual é a mais nova? Então, a mais velha é a Maria Eduarda, ela tem 9 anos, e a mais nova é o Henrique Bernardes, que tem 7 anos. Então, é uma faixa de idade aí bem pequena, né? De 7 a 9 anos que participaram dessa reportagem. 6. Qual personagem ou pesadelo você achou mais assustador ou mais original? Essa é uma resposta pessoal, né? Então, não tem como eu corrigir. Então, vocês precisariam colocar aí qual vocês acharam mais assustador e qual vocês acharam mais original. Quando a gente pergunta original, a gente quer dizer sobre algo inventivo, algo diferente, que nunca se ouviu falar, né? Então, o medo original seria algo que vocês nunca ouviram falar, de tão diferente que é, né? Muitas vezes chega a beirar o interessante, né? Algo original é algo muito interessante por sua própria, por ser algo que ninguém nunca tinha visto. Produção relâmpago. Então, vocês precisavam fazer essa produção relâmpago, que estava escrito o seguinte. Você tem mais medo de quê? Como lida com esse medo? Que conselho você daria a uma criança que tem medo de alguma coisa? E aí, esse relato seria para dar um conselho. Vocês precisavam colocar qual é o maior medo de vocês e dar conselhos para um colega que sente medo. Eu não recebi nenhuma dessas respostas, mas vocês podem me enviar para que eu fique a par de qual é o medo de vocês, tá bom? E aí vocês precisariam, né, fazer a produção principal, que seria os objetivos em entrevistar as crianças para compor uma reportagem e informar. Eu já tinha falado para vocês, né, que pelo fato de estarmos de quarentena, vocês poderiam fazer de um modo diferente. Tá lá na última videoaula, se vocês ainda não viram, é só assistir a última videoaula antes da revisão e da correção da prova, né? Então, 2 videoaulas atrás, para poder fazer certinho, tá bom?
Planejamento, então o planejamento de vocês precisava da entrevista, depois vocês iam registrar todas essas respostas, tudo certinho, né? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, caso vocês ainda não tenham feito esse para casa, é só ir até a nossa videoaula, 2 videoaulas atrás, né? Nós tivemos a última videoaula, as 2 últimas foram a de revisão e de correção para a nossa prova, então uma antes dela, tá aí, eu expliquei tudo certinho de como fazer esse para casa, é só vocês voltarem lá, tá bom? Então, vocês iam fazer o rascunho, né, também no livro de vocês, onde vocês precisariam colocar o título da reportagem, o nome dos repórteres, a data e o local da publicação, o parágrafo, o primeiro parágrafo, que é a introdução do assunto, o segundo, que é o nome, a idade e o relato dos 2 entrevistados, o intertítulo, o terceiro parágrafo, que seria o relato de como os entrevistados lidam com o medo, e o quarto parágrafo, que seria o final. Então, vocês têm aí tudo estruturadinho para essa reportagem. Título, autores, data e local, introdução, colocar a entrevista, colocar como eles lidam com esse medo, né? Então, finalizar a entrevista e fazer uma conclusão para ela. Então, estava bem fácil, porque já está aí todo esquematizado, é só colocar as informações no local certinho. Vocês precisavam também ilustrar a reportagem, se possível com fotos, mas também poderia ser desenhos, e escrever a legenda de cada uma das fotos e desenhos, identificando as pessoas, né? E também vocês precisariam fazer essa revisão, que vocês já conhecem bem, né? Que é se o título da reportagem chama a atenção do leitor, o texto da reportagem está de acordo com as orientações, se o primeiro parágrafo deixa claro o assunto, né? Porque o parágrafo da introdução, ele serve ali para deixar muito claro sobre o que essa reportagem vai tratar. A fala dos entrevistados estão entre aspas, sempre preciso colocar aspas nas falas de outras pessoas, né? As palavras estão escritas corretamente, ortografia, acentuação, e a pontuação foi utilizada. Então, pontuação sempre muito importante na hora de fazer produções de texto. E as ilustrações ou fotografias estão legendadas. Em reportagens, a gente sempre precisa observar. Em todas as fotografias vai ter uma legenda abaixo explicando de onde ela veio. E não só reportagens, tá, meninos? Em qualquer texto que a gente for fabricar, que a gente for escrever, se for colocar uma imagem, é preciso colocar a fonte dessa imagem, tá bom? E aí vocês iriam lá no caderno de produção de textos e fariam o texto final, que é simplesmente reescrever a reportagem que vocês fizeram, né, aqui nesta página de planejamento, de rascunho, e transferir para o caderno de produção de textos, né, porque ela já vai estar prontinha. Então é só dar uma revisada, né, reler, mudar o que ainda precisa e passar lá para o caderno de produção de textos. Não poderia esquecer de colocar título, os nomes e colocar as legendas. Também identificar quem foram as pessoas entrevistadas, ok? Então, neste momento, nós finalizamos o nosso livro didático. Então, eu quero conversar com vocês só um pouquinho antes da gente finalizar a nossa aula, tá bom? Então, prestem bastante atenção. O nosso livro didático finalizou-se aqui, neste momento. Né? Essa foi a última correção de para casa, não há mais nenhuma atividade neste livro para que a gente possa fazer ainda. Olha só que legal, já finalizamos este livro. O que acontece? Eu preciso que vocês vão até o caderno de produção de textos e tirem uma foto de todas as produções textuais que nós fizemos desde o início do ano e mandem pra gente. Não se esqueçam do seguinte, é preciso ter nome e também ter o ano de vocês, porque a gente vai receber produções de todas as turmas. Se for possível, colocar um pouquinho mais forte, né, a caneta ou a canetinha, peçam ajuda para os responsáveis, né, para colocar o nome de vocês lá no alto da folha para ficar mais fácil para que a gente possa avaliar e analisar as produções de textos de vocês. Então, vocês precisam primeiro, olhar o caderno de produção de textos e ver se estão todas as atividades feitas. Se não estiverem, fazer todas elas, tá bom? E aí, vocês peçam ajuda para o pai, para a mãe, o responsável, para tirar as fotografias de todas as produções e enviar para a gente, ok? Outra coisa, não acabamos a nossa aula de produção de texto, tá? Somente finalizamos o nosso livro didático. Então, a gente ainda vai se ver, né? Ainda temos uma avaliação de produção de textos, então fiquem bem tranquilos que a gente ainda vai se ver um pouquinho aí até o final do nosso ano letivo.
Então, com a finalização do nosso livro didático, né, mas com a certeza que vamos continuar nos vendo, e lembrando que vocês precisam lembrar-se de me mandar todas as produções de vocês com nome e turma bem claros na foto, né, para que a gente possa ler com mais facilidade. É assim que a gente se despede dessa aula de hoje, tá bom? Nos vemos na próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo. Tchauzinho!